nessa tela, a gente está vendo, digamos assim, que uma sequência lógica para poder entender o histórico termomecânico do material que nós estamos desenvolvendo através desse processo de fundição, né? Então, no primeiro momento, a gente vê uma panela em posição de vazamento para preencher uma cavidade, né? Percebam você que quando você vassa o metal líquido, este metal líquido vai naturalmente ser guiado, não? Através de um canal de descida que vai dar de encontro a canais de distribuição, ou canais de alimentação. Dependendo muito da complexidade da peça, do tamanho dela, da quantidade de metal que você precisa preencher naquela cavidade, você pode ter mais de um canal de distribuição, né? Então, o que a gente... E aí, naturalmente, claro, quando você tem uma peça que precisa de vários canais de distribuição, você tem que identificar a posição certa do canal de descida, de forma que quando o metal desça, ele dedicara com essa malha de canais de distribuição que vão ser os responsáveis por direcionar o metal para dentro da cavidade do molde, onde vamos preencher essa cavidade com esse metal líquido até ela estar totalmente preenchida, ok? Na figura de cima, vocês vão ver que já nós temos o estágio em que você já conseguiu depositar todo o material líquido que você precisava dentro do molde para poder preencher essa cavidade e poder obter o produto fundido, não? Você vem o canal de descida e você vem um canal de subida, né? Esse canal de subida geralmente se coloca no ponto onde o maior volume de metal precisa ser alocado dentro do molde para este ser preenchido. Esse canal de subida normalmente também é o indicativo de que já todo o molde, ou seja, já toda a cavidade do molde está totalmente preenchida. É um sinal de alerta quando você começa a descer metal e este passa a ser ramificado, distribuído através do canal de distribuição. Esse metal começa a lotar a cavidade do molde que constitui o formato da peça que você busca. E por algum local, o metal que está em excesso dentro desse molde sai. Esse é o momento em que você para de abastecer o molde, né? É o momento em que para de abastecer o molde. Esse canal de subida, ele também serve como sendo um repositório de metal líquido que o molde, que a cavidade do molde previamente preenchida pode precisar quando se dá, em outro momento, o processo de solidificação do material. Quando se dá o processo de solidificação do material, e a solidificação nada mais é do que um processo através do qual o metal em estado líquido passa a estado sólido, e esse processo não acontece de forma instantânea, tem um tempo, né, de solidificação, um intervalo de solidificação. Assim que o material está em processo de solidificação, ele começa a contrair dentro do molde, né? E se você não tiver um reservatório de metal líquido em uma posição estratégica dentro dessa cavidade, pode faltar um metal fundido na superfície da peça, e você só vai perceber isso quando você desmolda o produto fundido, né? Então, esse canal de subida, que além de nos alertar de que já preenchimos o molde, ele serve também como um repositório de metal líquido que pode ser utilizado, ou que pode ser simplesmente a estratégia para poder garantir que durante a contração do metal no molde, não falte metal, né? Depois que você já vê, por exemplo, que aconteceu a solidificação, bom, veja, nós estamos falando de tudo o que está acontecendo numa linha chamada, de um setor dentro da fundição chamada vazamento, a linha de vazamento, onde estão dispostos os moldes um do lado do outro em fila, né? Então, os moldes vão aparecendo, você vai abastecendo, eles seguem, né? Eles vão aparecendo, eles seguem, eles aparecem para você,
você vassa o metal e eles vão seguindo em direção de um processo de resfriamento, que é o processo através do qual você já naturalmente vai ter o metal solidificado, constituído como produto de engenharia, né? Só que ele está dentro de uma caixa de areia, que é a caixa de areia que alojou o molde, certo? O que você faz, então, quando o metal já está em condição de ser desmoldado? Você abre a caixa de areia, que, por via de regra, é uma caixa metálica, né? Você abre essa caixa de areia, né? Retira, na verdade, você retira a caixa metálica e deixa aquela areia compactada, que possui no seu interior o metal fundido e todos os conjuntos de canais de distribuição, de canal de descida e de subida, os maçalotes, está tudo ali dentro solidificado. O que você faz? Você então leva esse conjunto para uma mesa vibratória, que vai naturalmente, pela intensidade da vibração, permitir o desprendimento da areia que está mais na superfície, ou seja, aquela que estava mais em contato com a cavidade metálica, com a caixa metálica. Essa areia toda, ela vai se desprendendo e ela vai se depositando na parte inferior da mesa. A mesa, ela é vazada, justamente para permitir a passagem da areia, e você vai acumulando essa areia. Essa areia mais externa é a areia que se aproveita, se reaproveita no processo de moldagem posteriormente, não? Para moldar o que seria o molde propriamente dito, o que poderia ser o macho quando se trata de uma peça em forma de casca, não? Beleza. Depois, em um outro momento de limpeza, essa areia que está bem aderida ao metal fundido, que é aquela que sofre tratamento por causa da transferência de calor que se dá entre a peça e o molde, essa areia, ela sofre modificações que impossibilitam seu uso posterior nos processos de moldagem. E a areia que a gente vê comumente sendo depositada em um aterro de areia, ou é areia que por vezes se reaproveita na construção civil. Ultimamente tem se dado um fim bastante promissor, inclusive na construção civil, não? Então, beleza. Depois que já a peça está totalmente limpa, né? Aí o que você faz? Você leva ela para uma unidade de corte. Então, o que você vai cortar? Você vai cortar, é um corte mecânico. Isso se faz com uma serra, isso se faz com um disco abrasivo, com uma ferramenta de corte, não? E você faz o quê? Você corta o material do canal você separa, então, corta o canal de distribuição da peça, corta o canal de subida, o maçalote da peça, e você deixa a peça propriamente dita no seu estado de fundição. Vocês vão perceber também de que pode naturalmente ter algum tipo de tem uma linha neutra, não, entre a parte superior do molde e a parte inferior do molde, onde você pode ter rebarbas. Essas rebarbas na parte neutra ou linha neutra da peça, elas por vezes surgem quando você coloca uma parte sobre a outra, e, teoricamente, deveria acontecer de que 100% da superfície de contato da parte superior deve estar sobre a parte inferior. E quando você olha assim, transversalmente, você não deve ter passagem de luz, deve estar tudo bem um sobreposto ao outro. Isso nem sempre acontece, até porque os processos de moldagem, eles são processos manuais, e isso pode pressupor que, por vezes, a superfície ela não está totalmente plana, totalmente lisa, de forma que quando você coloca uma sobre a outra, não fecha, sempre vai ter uma arestazinha. Essa arestazinha aí é o que nós vamos depois ter que remover, porque onde quer que tenha uma cavidadezinha, vai entrar metal e vai gerar, então, esse excesso de material, que é a rebarba, que nós estamos falando, que você tem que
depois remover também dessa superfície. A peça, então, passou por um processo de limpeza, se removeu tudo que é excesso de material, o que não se considera peça, e pode eventualmente acontecer na superfície dela ainda ter algum tipo de impregnação de areia, e aí o que a gente sugere é fazer uma limpeza um pouco mais especializada com jateamento de areia para remover de fato toda essa essa possível aderência de areia na superfície. Eu estou trazendo aqui, por exemplo, algo mais real, algo que a gente usa no nosso dia a dia, nos nossos projetos, hein? A gente está vendo aí, por exemplo, o que seria o molde na parte inferior de uma parte de uma manga de eixo, e nós vemos aí os pedais de um veículo de competição, os moldes para fundir os pedais de um veículo de competição. Vocês estão vendo sempre duas partes vermelhas, duas partes cinza. Isso por quê? Porque o pedal, ele vai, vamos com uma parte gerar a parte inferior da caixa e vamos com a outra parte gerar o molde na parte superior da caixa de molde. E depois que estão as duas partes prontas, você monta uma sobre a outra e o que você vai ter no fim, na cavidade desse molde, é justamente a geometria que você deseja fundir. E é um case real, coisa que a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente fez isso, me parece que foi em 2015, 2016, nem me lembro mais quando que isso foi, na Lutec, uma empresa de fundição de alumínio que fica localizada na cidade de Garuba. A gente levou os alunos do Fórmula um sábado, a gente fez todo esse processo de moldagem, todo esse processo de fusão da liga, de vazamento, de limpeza, nessa empresa, nesse mesmo dia, não? Vocês estão vendo aí um momento em que a gente está, por exemplo, com a caixa metálica, hein? Ali, colocada sobre a mesa de trabalho, e nós estamos vendo aí areia que foi colocada. Essa areia ela já está úmida porque ela já tem o silicato necessário para ganhar a compacticidade que ela precisa. Você vai colocando areia e você vai compactando, até que você apresenta os dois, o modelo do produto que você quer fundir, entendeu? E você continua compactando, até você chegar aí, nesse caso, a ter o produto embebido em areia. Depois, o que você faz? Deixa eu ver se tem uma outra foto. Essa foto superior, o que você tem, não? Você tem, por exemplo, você tem ali a areia, hein? A areia que nós estamos colocando ali, ela já está compactada, porém, não sei se vocês percebem que tem alguns orifícios. Esses orifícios, eles foram criados assim, com o mesmo dedo, às vezes com um lápis, hein? Para, através dele, passar uma corrente de ar comprimido para secar o molde. Então, existem várias formas de você fazer a cura do molde. Uma forma é secagem manual, ar comprimido, durante um tempo em vários pontos do molde, principalmente bem perto da região onde você colocou o modelo, para que então você seque essa areia e ela ganhe compacticidade, não? Então, neste caso específico, o que a gente fez? A gente primeiro colocou uma parte do modelo sobre a parte inferior da caixa, compactou tudo que podia ser de areia nesse momento e deixou em evidência a parte superior, a outra metade do modelo, não? Colocou a parte, né, de cima da caixa e encheu de areia novamente. Só que antes de você colocar essa segunda camada de areia, o que definiria, no caso, a parte superior do molde, o que a gente fez? A gente fez uma camada de grafita, porque a grafita ela serve como sendo um material de engenharia lubrificante, que vai naturalmente permitir que a gente consiga remover depois o modelo do molde de uma maneira fácil, sem que você
provoque algum tipo de ruptura, algum tipo de desprendimento da areia na localidade do molde onde você tem o contato físico do modelo com o molde. Então, a grafita usa-se para isso. Aqui, desse outro lado, a gente já vê essa caixa toda prontinha, bonitinha, hein? Já sendo abastecida, sendo preenchida. Deste lado, vocês vão ver o forno, não sei se temos aqui, não, muitas fotos. Temos deste lado o forno. No forno, a gente já tem a liga pronta, a gente já tem a liga qualificada, com a composição química necessária, a temperatura certa para permitir o vazamento da liga. E aí, o que você faz? Você retira uma quantidade de metal líquido da panela e você vaza o molde, hein? E quando você vaza o molde, você tem o que então aí? Você tem o produto fundido. E já nós estamos vendo um momento em que a gente tirou a caixa superior do molde, né? Removeu a areia da parte superior, relativa à parte superior do molde, e nós vemos aí, nesse caso, o produto ainda preso na parte inferior do molde, não? Como que se trata de um produto em pequena escala, nós fundimos 2 pedais de cada tipo, não? A gente usou uma forma muito manual, o manual mesmo, de prototipagem mesmo, não? Da forma mais simples possível para a gente poder obter essa caixa, esse molde, não? Em areia, e obter esse produto de uma forma bem simples. Se a gente for, por exemplo, escalar a fundição desse tipo de produto, o procedimento para você fazer o molde e você, por exemplo, compactar areia e você secar a areia, já seria um outro procedimento, ok? Então, foi como que se trata de prototipagem, o que se faz em uma empresa de fundição? A gente não funde um produto em escala sem antes ter feito protótipos do processo de fundição. É muito importante que vocês entendam que qualquer produto que se funde em escala, ele passa primeiro por um processo de prototipagem. E nesse processo de prototipagem, a gente usa de técnicas, usa de metodologias que vão simplificar o processo de fundição de forma a obter o que realmente nós queremos obter. O metal fundido, ver se tem defeito, se não tem defeito, se a composição química é certa, se a temperatura que está ajustada no molde, no forno, é a temperatura certa para poder vazar o metal no molde, entendeu? Se preencheu, se precisa de mais maçalote, se todo esse processo de definição da tecnologia de fundição é assertivo ou não. Você faz primeiro em protótipo e depois disso, então, se faz em escala, não? Na imagem da direita, vocês veem já um dos pedais fundidos, hein? Acabado de retirar do molde, com ainda resíduos de areia em algumas das suas partes, entendeu? Você perceba que você vê aí, nesse caso, o canal de subida, que é este que está aqui mais para o centro da tela, e você vê desse outro lado o canal de distribuição. E esse metal que está ali, que parece uma colherzinha, assim, esse é o excesso de metal, é a imprecisão, é a incerteza, é o momento em que você está vazando, que você tem que acertar o buraco por onde você vai enfiar, você vai deixar cair o metal que você precisa para poder alimentar o molde, não? Então, tudo isso que está aí é o que sai do processo de solidificação, é o que sai do processo de limpeza. Ainda por cima, você tem mais um tempo aí para você remover essa areia, mas dependendo muito da geometria da peça, ela pode ser tão complexa, ela pode ser, ter tantos emaranhados na sua geometria, que o que se aconselha para isso é um jateamento em areia ou mesmo um jateamento em esferas de aço, né? Dependendo muito do material que você está fundindo, pode ser um, pode ser outro, de forma que você limpe melhor a superfície. Aqui as imagens são das peças já passadas por um processo de jateamento. Ainda percebam você que existe a rebarba.
Então, o que a gente faz? A gente cortou os excessos, os canais de distribuição, os maçalotes, ainda não retificamos a rebarba, levamos para um processo de limpeza com chateamento, removemos todo o excesso em areia, que nos permite, inclusive, ver aonde que tem rebarba, e depois disso a gente, então, vai retificando essa superfície com algum disco abrasivo, você vai removendo essa rebarba. E a peça ela já sai com um aspecto, com uma textura de metal fundido, não? Pronta para passar por um processo de usinagem, onde você vai retificar as partes, onde você vai garantir os detalhes da geometria do produto, que vão naturalmente precisar ser retificados para poder permitir a intercambiabilidade dele com qualquer outro elemento, onde ele seja instalado no sistema onde ele vai atuar, não? Então, deste outro lado, nós vemos aí os corpos de prova que foram produzidos, os corpos de prova que foram produzidos, eles foram fundidos em um molde metálico, um molde metálico, uma coquilha metálica, não foi um molde em areia, uma coquilha metálica, porque você precisa qualificar o material que você funde. Então, a qualificação do material que você funde tem 3 momentos. Tem um momento da composição química, que isso acontece momento antes de você vazar a peça. Depois depois que já você sabe que é a composição química que você busca, você vaza a peça, porque senão você faz os acertos necessários até atingir a composição química que você busca. Então, você garante a composição química como um atributo de qualificação, de qualidade. Não? Depois você faz, desse mesmo metal que você vazou, você tira uma amostra dele, um formato de corpo de prova de tração. E aí você consegue o corpo de prova de tração, e com esse corpo de projetração, igual, e claro, como se trata de um corpo de projetração fundido, e você precisa, para esse molde, ter um canal de distribuição e um canal de descida de distribuição, você vai ter aí canal de descida, canal de distribuição e o corpo de prova propriamente dito. O que você faz? Você retira o corpo de prova de todo esse outro conjunto de canais, você retifica a cabeça dele, que é o que está em contato com o canal de distribuição, e você leva para uma máquina de tração e você faz um ensaio mecânico para caracterizar a resistência à tração desse material, o limite de escoamento, o limite de resistência mecânica, máxima resistência mecânica, o alongamento, não? Então, é muito importante isso, por quê? Porque, por exemplo, se você fez o projeto desse pedal, considerando que o limite de escoamento desse material é 280 megapascal, quando você funde o material, você vai naturalmente fazer uma caracterização mecânica desse produto fundido e você vai determinar que o limite de escoamento do produto fundido é 290. Então, bom, por critério de projeto, o limite de escoamento que você utilizou para fazer as verificações de integridade estrutural desse componente está abaixo do limite real de escoamento que o material tem. Nesse exemplo que eu citei, do 180 para o 190, está muito próximo, não aconselho. Mas esses materiais, eles podem ser melhorados mecanicamente quando submetidos a um processo de tratamento térmico. Então, o fundido, ele vai, então, para um processo de tratamento térmico, em que se faz o envelhecimento dele, no caso de uma liga alumínio, um tratamento térmico de envelhecimento, e aí nesse processo de tratamento térmico de envelhecimento, você aumenta o limite de escoamento desse material de 290 para 340, 350. Então, beleza, aí se está realmente em uma condição de comportamento mecânico que vai atender plenamente os critérios de resistência que foram utilizados no projeto desse elemento. Não? Então, esse processo de qualificar o metal fundido através de ensaios mecânicos é uma forma muito, muito, muito inteligente, sábia, de você caracterizar a qualidade do fundido para você poder ter uma noite de sono com muita tranquilidade. Porque se você não faz esse processo por algum motivo que você nem sabe qual é,
Acontece que quando você é um engenheiro especialista em projeto, você é especialista em projeto, você vai confiar de que quem vai te entregar o produto, te entrega o produto dentro do estado de comportamento que você busca naquele projeto. Por vezes você não acaba sabendo das variáveis ambientais que acontecem. Eu já vi situação, e os meus alunos bageiros que estão na sala vão lembrar disso, os formuleiros também vão lembrar de que quando fomos fazer o tratamento térmico de um produto fundido daquele, o cara nem se tocou que era alumínio e aqueceu ele a uma temperatura muito próxima à temperatura de líquidos. Ai, meu pai do céu. No produto fundido. Então, aquilo ficou uma pasta, entende? A peça deixou de ser peça, passou a ser uma coisa que não sei o que é mais, entende? Então, é assim, precisa tomar muito cuidado, não? Então, esses testes, eles sempre são recomendados. Sempre são recomendados. Aqui eu estou colocando a bibliografia mais específica que poderia ser utilizada para poder entender mais a respeito desses processos. São livros, sim, mas no início da minha aula, lá quando eu apresentei o plano de ensino, vocês têm uma recomendação de bibliografia disponível online para vocês poderem acompanhar todos esses conceitos. A dúvida de tudo que eu apresentei em relação à fundição de peças. Está claro o que é um processo de fundição de peça, como se faz, como se obtém uma peça fundida, as etapas desse processo de fundição, os mecanismos de controle da qualidade do produto fundido. Ficou claro tudo isso? Professor, eu tenho só uma dúvida. Diga, quem está falando? Lucas? É você, o Lucas? Lucas, isso. O senhor pode voltar, por favor, no slide que tem o molde de areia compactado com alguns furos? Esse aí. É isso? Isso, ali, que o senhor falou que aqueles furos são feitos para resfriar o molde, certo? E comentou que pode ser feito com ar comprimido. Isso. Existe algum risco de, por exemplo, tá colocando ar comprimido ali e o molde de areia, de repente, desmoronar e daí acabar com a peça? Existe sim. Na verdade, antes de você fazer o processo de cura com ar comprimido, e eu lembro do que eu falei em relação a este processo que eu estou representando em imagens, não? É um processo feito dentro de uma concepção, seguindo uma metodologia para desenvolver protótipo. Mas essa pergunta que você fez é muito pertinente. Antes de você fazer a cura do molde com ar comprimido, a secagem, na verdade, do molde com ar comprimido, você precisa garantir a compactação da areia. Muito bem compactada a areia. A areia ela tem que estar compactada de tal jeito que você tenha dificuldade de furar a areia para penetrar o bico por onde você vai injetar o ar comprimido, entendeu? Então, ela tem que estar bem compactada. O que acontece quando a areia não está compactada? Exatamente isso que você colocou, desmoronamento do molde, principalmente nas interfaces de contato com o modelo que nós estamos aí representando. Então, a primeira grande coisa que você precisa garantir é a compactação da areia. É claro que também a compactação da areia não está associada ao quanto prensada ela se encontra, né? A compactação da areia também está associada ao grau de umidade que ela tem, atrelada à quantidade de silicone que você utiliza, de silicato, perdão, que você utiliza para poder fazer a mistura, tá? Então, tem que ter uma relação de quantidade de areia, né, com quantidade de silicato para ganhar a liga necessária para quando você compacte ela, esse produto como um todo, que é a areia compactada, ganhe resistência suficiente como para admitir uma vazão de ar comprimido com uma certa pressão, que vai escoar, porque vamos parar para pensar, a areia ela é uma partícula quase esférica.
quanto mais deformada for essa partícula, mais chance de compactação ela tem. Porém, mais dificuldade de secagem você tem. Então, é assim, é uma partícula quase esférica, uma em contato com a outra, não? Então, quando você penetra ar através da interface dos interstícios entre essas partículas, o ar vai circulando e vai secando tudo isso, não? Então, exige muita experiência, é outra coisa que eu ia falar, exige muita experiência do profissional que está fazendo o molde, não? Então, o Leandro é o nome desse rapaz. O Leandro, a vida toda ele fez isso, né? Então, é uma pessoa de muita experiência que comanda esse processo de fabricação de molde e que tem todos os segredinhos que são necessários, que fazem a diferença para que você não tenha esse tipo de problema. Certo, Matheus? O Lucas, era Lucas, não? Isso, Lucas. Perfeito. Beleza, Lucas. Alguma outra dúvida, Lucas? Essa eu vou perguntar só porque eu sou curioso mesmo. Claro. O resto da areia de fundição, quando ela é usada, depois descartada, ela é realmente descartada, nunca mais vai ser usada? Pode ser usada para alguma outra coisa? Aquela que é descartada, que não se utiliza em uma outra fase de processo de fundição, ela é descartada mesmo. Algumas empresas, elas conseguiram desenvolver pesquisas para caracterizar essa areia de fundição e poder tratá-la de alguma forma que permita seu uso em alguma aplicação posteriormente, não? Então, o que você faz depois de que essa areia passou por um processo de tratamento? Aí você direciona ela para outras indústrias. Indústria do cimento, por exemplo, usa areia de fundição. Indústria, por exemplo, da construção civil, está usando-se muito areia de fundição na fabricação de pavers, que são aqueles tijolinhos que são usados no processo de fabricação, de construção das ruas, sabe? Ao invés de você pavimentar com asfalto uma rua, você coloca esses tijolinhos, entendeu? A areia que se utiliza na compactação desses tijolinhos é areia recuperada. Ultimamente tem se aproveitado na fabricação de tijolos mesmo, tijolo para erguer casas, erguer prédios, entendeu? Então, isso está sendo muito utilizado. Alguma outra dúvida? Certo. Obrigado, Matheus.